Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Eficiência Energética. Na aula de hoje, vamos falar sobre as fontes alternativas de energia. Vimos na aula passada as fontes tradicionais, a termoelétrica e a hidrelétrica, e hoje vamos falar sobre outras formas de se gerar energia elétrica. A primeira dessas formas que eu gostaria de apresentar é a energia eólica. A energia eólica é a conversão da energia cinética presente em uma massa de ar em energia elétrica. E aí nessa figura eu vou mostrar as etapas dessa conversão. Quando a gente tem uma massa de ar e essa tem uma velocidade, a gente junta massa e velocidade, a gente tem o conceito de energia cinética. Essa massa de ar, ao atravessar as pás da turbina, que funcionam como um ventilador ao contrário, vão converter essa energia cinética em energia mecânica rotacional, porém ainda em uma baixa rotação. Esse movimento em baixa rotação vai ser multiplicado numa caixa de transmissão para a gente ter um movimento de rotação em uma velocidade angular mais alta aí. Nesse eixo de alta rotação é acoplado o gerador elétrico. No gerador elétrico acontece a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Essa energia elétrica gerada aí, ela vai ter módulo e frequência variáveis e proporcionais à velocidade do vento. Então, toda hora que o vento varia, a intensidade e a frequência dessa energia elétrica que está sendo produzida aí está variando. Para fazer a conexão dessa energia elétrica produzida com a rede elétrica, a gente vai precisar de um conversor eletrônico e ele vai fazer essa transformação, esse ajuste na intensidade e na frequência da tensão elétrica. Bom, as vantagens da energia eólica são diversas, para a gente citar algumas aqui. A primeira delas é a ampla gama de potências que a gente vai trabalhar. A gente tem aerogeradores desde diâmetro de 1 metro, 1,5 metro, até grandes aerogeradores de mais de 100 metros de altura. E aí, para cada um desses diâmetros, a gente vai ter uma potência elétrica compatível aí. Já se tem aerogeradores atualmente de mais de 20 megawatts de potência. Uma das principais vantagens dessa geração é o baixo impacto ambiental. Ela não emite gases de efeito estufa, ela não consome recursos naturais durante a sua produção, então o impacto ambiental vai ser baixíssimo comparado a outras fontes. Além disso, não se tem custos com combustível. O recurso utilizado para geração de energia é um recurso renovável e altamente abundante na natureza. Sobre essa questão da abundância, vale ressaltar que na maior parte do globo, a gente tem ventos com intensidades suficientes para a produção de energia elétrica. Então, é uma fonte bastante interessante para a produção de energia. Uma outra fonte alternativa de geração de energia é a energia solar. E o princípio de geração da energia solar se baseia no efeito fotoelétrico. Vou explicar em linhas gerais o que se trata esse efeito. A gente vai ter uma pastilha de silício, que é um material semicondutor. Isso coloca numa categoria entre os condutores e os isolantes. Os condutores são materiais que têm como característica vários elétrons livres, com a facilidade, uma mobilidade muito grande dentro do material. Já os materiais isolantes se caracterizam por terem na sua banda de valência uma banda proibida, um gap muito grande, em que o elétron, para se soltar da ligação com o núcleo do átomo, ele precisa de uma energia muito grande. Os semicondutores estão numa região intermediária entre esses dois estados. Eles precisam de uma determinada energia para que os elétrons se desprendam e entrem em circulação, mas essa energia não é tão grande assim. Bom, dentro de uma célula fotovoltaica, a gente vai ter o silício dopado com outros materiais. A gente pode ter um silício com dopagem N ou com dopagem P. O silício com dopagem N é quando no interior desse silício puro são inseridos alguns átomos com um elétron a mais do que o silício. Então o silício tem 4 elétrons na sua banda de valência, é inserido um material que tem um elétron a mais. E aí, no exemplo da figura, é o fósforo, que tem 5 elétrons na banda de valência. Na dopagem P é feito o contrário. São inseridos no meio do silício puro alguns átomos com um elétron a menos que o silício na banda de valência. E aí, por exemplo, está o boro que tem 3 elétrons nessa camada de valência. Quando a gente junta essas duas pastilhas de silício, uma com dopagem N, outra com dopagem P,
a gente vai criar uma chamada junção PN. Então, acontece que na região N, a gente tem alguns elétrons sobrando, na região P, a gente vai ter algumas lacunas sobrando, né? Ou algumas faltas de elétron. Isso vai criar uma região de campo elétrico ali, um lugar com cargas positivas, um outro local com cargas negativas. Essa junção PN, ao ser exposta à luz solar, a gente tem na composição da luz algumas partículas chamadas fótons. Esses fótons vão fornecer aos elétrons a energia que eles necessitam para que o material deixe de ser isolante, para que o elétron deixe de estar conectado fortemente ao seu núcleo e passe a ser um elétron livre. Então o fóton ele faz com que o material deixe de ser isolante e passe a ser condutor, uma característica típica dos materiais semicondutores. E aí o efeito fotoelétrico se baseia nesse fenômeno aí observado. Bom, a energia solar fotovoltaica, né, que é esse tipo de energia que a gente está abordando, também tem várias vantagens. Primeiro, é uma energia modular, a gente vai ter as células fotovoltaicas de dimensões bem pequenas, a gente vai juntar várias delas e vai ter o módulo fotovoltaico, que são esses que a gente vê nos telhados, e a gente pode associar vários módulos fotovoltaicos formando as strings, formando arranjos fotovoltaicos muito maiores. A instalação pode ser feita muito próxima ao consumo, a gente percebe aí em diversas casas isso sendo feito. Isso do ponto de vista da eficiência é bastante interessante, porque a gente vai retirar de todo o processo as perdas na transmissão, no transporte dessa energia. São fontes com baixo impacto ambiental, também sem a produção de emissões, e com custo bastante acessível. Hoje em dia está cada vez mais popularizado a geração de energia solar fotovoltaica. Uma próxima fonte alternativa de energia que a gente vai ter é a energia através da biomassa ou do biogás. Na verdade, isso é um caso especial da termoelétrica. Como vocês devem se lembrar, na termoelétrica a gente vai ter o calor sendo produzido a partir de uma determinada fonte, sendo utilizado para produzir vapor e esse para gerar movimento na turbina, que por sua vez vai gerar energia elétrica no gerador. O que vai ter de diferente da biomassa e biogás é qual é essa fonte de calor. Nesse exemplo mostrado, a biomassa da cana-de-açúcar. Então a cana-de-açúcar está sendo moída, triturada aí, para depois ser queimada na caldeira e está gerando vapor. Então é só um caso especial de qual é o combustível que está sendo utilizado para produzir esse calor. E a gente vai ter diversas fontes para esse combustível. Para citar algumas aqui, os resíduos madeireiros, os resíduos agrícolas e florestais, e aí onde se enquadra a cana-de-açúcar. E aí, outra fonte bastante interessante são os resíduos urbanos, industriais e pecuários. Um dos grandes desafios ambientais que temos hoje é o que fazer com o lixo que a gente produz. Ele vem sendo acumulado em aterros sanitários e são um problema ambiental e social. Quando a gente utiliza esses resíduos para a produção de energia, a gente reduz bastante o volume e dá uma outra finalidade. Além do que, se esses resíduos ficarem em decomposição na natureza, eles vão produzir o metano, que é um gás bastante nocivo de efeito estufa. Quando eles são queimados, a gente também produz um gás de efeito estufa, mas é o dióxido de carbono, que é menos nocivo que o metano. Uma outra fonte são os resíduos da cogeração celulósica. A produção do papel também produz bastante resíduos que podem ser queimados e utilizados para geração de energia. Ainda nessa variação da energia termoelétrica, a gente tem a cogeração. A cogeração consiste em usar no processo da geração termoelétrica, utilizar duas saídas de energia. Uma é a energia elétrica, como a gente já tinha visto, todo o processo da queima do combustível na caldeira, produção de vapor na turbina, que vai acionar um gerador elétrico, esse vapor se condensa, volta para a caldeira e tem esse ciclo fechado. A ideia da cogeração é aproveitar uma outra forma de energia nesse sistema, que seria a energia térmica contida no vapor. Esse vapor que é utilizado na turbina, além de produzir energia elétrica, ser também utilizado no processo industrial. Isso é bastante interessante, porque aumenta a autossuficiência energética. Uma empresa, uma indústria, ela pode ter toda a sua energia sendo produzida a partir de uma única fonte de combustível, gerando calor e gerando eletricidade.
Aumenta a eficiência. Se eu tivesse 2 fontes de geração, eu estaria precisando de gastar muito mais energia para isso. Reduz as emissões nessa mesma linha. Vou estar emitindo uma única vez, produzindo 2 energias. E eu utilizo um recurso ocioso, né? Esse vapor que estaria com energia sendo desperdiçada, agora vai estar sendo utilizado de uma forma mais interessante. O hidrogênio também pode ser utilizado como uma fonte de energia nas células a combustível. O funcionamento de uma célula a combustível é semelhante a uma pilha ou uma bateria. Numa pilha ou numa bateria, a gente tem ali dentro daquele invólucro uma reação química que, à medida que ela vai acontecendo, ela vai liberando elétrons e aí a gente fecha o circuito e utiliza essa corrente elétrica para outras aplicações. A célula combustível é uma bateria, só que a reação química não fica contida ali. Os reagentes vão entrando continuamente, essa reação vai acontecendo o tempo inteiro, né? E aí, os reagentes que vão entrar são o hidrogênio e o oxigênio presente no ar. Essa reação química do hidrogênio com o oxigênio se juntando para formar água, ela libera elétrons e esses são os elétrons que são utilizados para energia elétrica, né? O hidrogênio, ao se juntar com o oxigênio, essa reação química ela libera elétrons. E aí essa é a energia elétrica que está sendo produzida aí. E o subproduto dessa reação é a água, então não é nenhum poluente. A questão da geração do hidrogênio é como produzir esse hidrogênio para ser utilizado na célula combustível. E aí existem algumas fontes para esse hidrogênio. A primeira delas, que é chamada de hidrogênio marrom, é quando esse hidrogênio é produzido através da gaseificação do carvão. Esse é um processo de baixo custo, mas muito nocivo ao meio ambiente. Algo um pouco menos nocivo, mas também bastante poluente, é o hidrogênio cinza, que ele é extraído através de combustíveis fósseis, como o gás natural, mas também é um processo que emite bastante CO2. É um dos mais utilizados no mundo aí hoje. Já passando para as fontes mais limpas de hidrogênio, a gente vai ter o hidrogênio azul, que ele é produzido a partir do gás natural, mais o CO2 que é emitido nessa produção do hidrogênio, ele é capturado e armazenado. Ele é pouco utilizado no mundo devido à dificuldade desse processo do sequestro do carbono, de captura desse CO2. E a gente tem o hidrogênio verde, que é quando o hidrogênio é produzido a partir de combustíveis renováveis, como etanol, gás de biomassa, ou ainda quando esse hidrogênio é produzido através do processo de eletrólise da água. E eu utilizo uma fonte limpa, como a eólica e a solar, para produzir esse hidrogênio. É o mais limpo possível, mas tem um alto custo de produção. E a gente vai ter essa classificação do hidrogênio, da energia a partir do hidrogênio. Então, pode ser uma fonte muito limpa de energia ou pode ser uma fonte muito poluente de energia, a depender de como esse hidrogênio é produzido. E aí só um exemplo da célula combustível aplicada em um veículo. Um veículo movido a hidrogênio, ele vai ter um tanque de combustível, e aí pode ser o etanol, o combustível. Dentro desse veículo vai ter um reformador, onde o hidrogênio vai ser extraído do etanol, uma célula combustível, que vai produzir energia elétrica, que vai carregar uma bateria. Na exaustão aqui, a gente vai ter água, que é o subproduto da célula, e CO2, que é o subproduto do reformador. E nessa bateria, a gente vai ter a energia elétrica que vai alimentar um motor elétrico nesse veículo. Então, o veículo a hidrogênio, ele utiliza um motor elétrico, mas ele vai ter um tanque de combustível alimentado a etanol, por exemplo. Bom, com a ideia dessa aula é apresentar diversas formas alternativas de geração de energia. Várias dessas fontes têm crescido e elas são muito importantes para a diversificação da nossa matriz energética e elétrica. Através dessa diversificação, a gente consegue causar um menor impacto ambiental e aumentar a eficiência de todos os nossos processos. Eu espero que essa aula tenha sido útil e interessante para você. Nós nos vemos no próximo vídeo.